Olá, empresário. Meu nome é Alexandre Ferretti. Eu sou um dos sócios da Iaroc Auditoria e Consultoria e hoje eu vim trazer para você alguns indicadores que você precisa ter aí na sua empresa. Eu não sei se você sabe, mas 60% das empresas no Brasil, elas fecham antes mesmo de completarem 5 anos. É muito ruim, mas muito disso daí ocorre por falta de gestão. E hoje eu vim trazer para você alguns indicadores, 5 na verdade, que são essenciais, que você não pode negligenciar. Você querendo ou não, gostando ou não, você precisa saber disso. Eu sei que você gosta de vender, eu sei que você está preocupado em entregar o seu produto, mas você precisa saber isso. Você precisa fazer essa gestão desses indicadores na sua empresa. Tá bom, vamos lá. Quais são esses indicadores? Primeiro, margem de contribuição. A margem de contribuição é a receita menos os custos, ou seja, tudo aquilo que você teve de vendas menos os custos para chegar naquela venda. Seja por fabricação de produto, serviços, mão de obra, tudo aquilo que custou para você chegar naquele produto lá, custo, e aí a diferença entre receita e custo é a margem de contribuição. Segundo indicador que você precisa acompanhar na sua empresa, lucro líquido. O lucro líquido é a receita menos os custos, que você chega na margem de contribuição, menos despesas administrativas, despesas comerciais, impostos, despesas financeiras, receitas financeiras. Todo o resultado da sua operação é o lucro líquido, tá bom? O terceiro indicador que você precisa controlar na sua empresa é a geração e consumo de caixa. Mas não é a mesma coisa, geração e consumo de caixa? Não. O lucro líquido, ele mede a sua operação. A geração e consumo de caixa mede tudo. Por quê? Depois do lucro líquido, você tem atividades de financiamento e atividades de investimento. Atividades de financiamento é tudo aquilo que você pagou para financiar a sua operação. Parcelamento de impostos, financiamento que você fez no banco, empréstimos e financiamentos bancários, tudo isso são atividades de financiamento. E atividades de investimento são aquisições de imobilizado, de intangível, tudo aquilo que você fez para investir dentro da sua operação. O resultado disso é o quanto gerou e consumiu de caixa. Esse é o terceiro indicador que você não pode negligenciar. O quarto indicador é o quanto você precisa faturar para empatar a sua operação. Nós chamamos de ponto de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio? É o quanto você precisa faturar ou gerar de receita no seu caixa para poder empatar a sua operação dentro daquele mês. Normalmente é como se você chegasse na sua empresa no dia 1 e pensasse assim, quanto eu preciso faturar para poder empatar? Esse é o ponto de equilíbrio. E o quinto indicador que você não pode negligenciar é a margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É a diferença entre ativo circulante operacional e passivo circulante operacional. Vamos fazer essa conta aqui comigo. No ativo circulante operacional você tem estoques, contas a receber, e no passivo circulante operacional você tem fornecedores, salários, impostos a pagar. A diferença é o que a gente chama de necessidade de capital de giro. E por que ela é importante? Por que é importante você medir isso para poder tocar o seu negócio, para poder fazer a gestão da sua empresa? Via de regra, quando você compra do seu fornecedor, você tem um tempo de o estoque chegar, você produzir, você vender esse estoque e receber. Normalmente existe uma diferença entre o pagamento do seu fornecedor e o recebimento do seu cliente. Você normalmente paga o seu fornecedor muito antes de receber. Isso demanda uma necessidade de capital de giro para você fazer a sua operação. Normalmente você tem estoque e contas a receber muito maior do que você tem fornecedores, salários, impostos. O ativo circulante operacional é o que a gente chama de
dinheiro seu, dinheiro da sua empresa na mão dos outros. E o passivo circulante operacional é o dinheiro dos outros na sua mão. Então, fazer essa conta é muito importante. Se você olha o ativo circulante menos o passivo circulante e você tem muito mais ativo circulante operacional, você pode até achar que é bom, mas essa diferença demanda uma necessidade de capital de giro. Você precisa entender isso. Antes, você não sabia desses indicadores, você não sabia disso. Agora, você não pode ignorar. E saiba, é muito importante você saber, você ter esses indicadores na sua mão. É muito importante que você faça essa gestão. E se você não consegue fazer essa gestão, você precisa de gente especializada na sua empresa para fazer isso. A Iaroc Auditoria e Consultoria é uma empresa que faz isso para muitos clientes, faz isso para muitos clientes há muito tempo. Então você precisa contar com esses especialistas. Se esse conteúdo faz sentido para você, se você gosta desse conteúdo, dá uma força para o nosso canal, para a IarocCast, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal. E se você quer contar com especialistas, conte com a Iaroc Auditoria e Consultoria. Não existe acaso no mundo dos negócios.